pessoal, boa noite. Então estou aqui para fazer mais uma demonstração para vocês. Aquela descrição matemática de uma onda eletromagnética, né? Uma sessão que eu falei que eu ia fazer uma gravação. Nessa parte nós vamos demonstrar, fazer um detalhamento matemático da onda eletromagnética para demonstrar que a razão entre a amplitude do campo elétrico e a amplitude do campo magnético é igual à velocidade da luz. Para a gente conseguir dar esse desenvolvimento, a gente precisa ter em mente estas relações, né? A equação de onda para os campos elétricos, magnéticos. Quando uma onda ela é descrita dessa forma, né, ela é uma onda propagante e ela tem uma velocidade de propagação. A velocidade de propagação de uma onda, isso vocês estudaram quando estudaram ondas. A velocidade de propagação dessa onda, de qualquer onda descrita matematicamente por esta forma, é a razão entre ômega sobre k, que é a velocidade, mas nesse caso, essa velocidade é c, a velocidade da luz. Temos que utilizar também a lei de Faraday. O negativo da taxa de variação de fluxo magnético gera um campo elétrico. Ok? E a definição do fluxo magnético. Integral de B escalar dela. Então vamos. Eu tenho um desenho aqui que eu já comecei a esquematizar, né? Mas eu vou explicar melhor ali no livro. Veja então aí a figura que está no livro. É o caso que nós vamos estudar. Aqui tem um retângulo e eu quero estudar o comportamento desta onda utilizando a lei de Faraday quando ela passa por esse retângulo. Esse retângulo é uma área imaginária, né, que tem uma base de x e uma altura L. Eu vou aplicar a lei de Faraday. Lembre-se que a lei de Faraday é uma integral fechada por um caminho ds, né? Eu havia citado um anel, né? Mas pode ser um caminho retangular, desde que seja fechado. Nós vamos aplicar a lei de Faraday, então, para este caso. Quando a onda passa por esta área, o que acontece? Essa área ela está nesse plano x, y, né? Ela está no mesmo plano do campo elétrico. Portanto, o campo elétrico não gera fluxo sobre esta área, né? Quem está passando, entrando e saindo por essa área é o campo magnético, né? Que entra e sai dentro desta superfície. Então, o fluxo magnético está aumentando e diminuindo quando passa por esta área aqui. E se a gente recordar aqui a lei de Faraday, quando temos uma variação de fluxo magnético, temos a geração de um campo elétrico. Ok. O caso que nós vamos estudar, o instante de tempo que nós vamos estudar, é um instante relacionado a esse pontinho vermelho aqui, ó, que o próprio livro já traz. Neste instante de tempo, a gente observa que o campo elétrico e o campo magnético, esse instante de tempo, quando esta onda passar por quando este ponto vermelho aqui estiver passando por essa área em destaque. Quando esta área que estiver passando por esta área, nós vamos ter a outra figura aqui embaixo. Nós temos um campo magnético apontando no sentido positivo do eixo x e um campo elétrico apontando para cima. Só que o campo magnético, deixa eu voltar na figura anterior, nessa situação ele já passou pelo máximo, o campo elétrico também. Então o campo magnético está diminuindo. Conforme o tempo passa, essa onda se propaga para a direita
Então, conforme o tempo passa, o campo magnético está diminuindo e o campo elétrico também está diminuindo. Ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Uma vez que nós já entendemos, então vamos aplicar a lei de Faraday. Como que nós vamos aplicar a lei de Faraday aqui? Bom, primeiro o lado esquerdo aqui da lei de Faraday e depois o lado direito. Deixa eu fazer esse retângulo aqui um pouquinho maior, então. Tá? Esse retângulo aqui, só para ficar bem claro. E nós vamos integrar, é uma integral fechada, nós vamos integrar sobre todo o seu comprimento no sentido anti-horário. Então, o ds será nesse sentido. Só que a gente observa na figura, né, que a onda está passando assim, né? Ela já passou, o pico já passou por esse ponto. Então o campo elétrico aqui do lado direito, ele é um pouco maior do que o campo elétrico aqui do lado esquerdo, né? Esse acréscimo um pouquinho maior, que eu estou chamando de DE. Nesse lado aqui, o campo elétrico um pouquinho maior do que esse lado, né? Que é o E mais DE. Então aqui nesse ponto nós temos o campo elétrico E mais DE, e nesse lado aqui o campo elétrico aqui, um campo elétrico intermediário, né? Eu vou chamar de qualquer coisa aqui, um campo elétrico E, qualquer coisa, porque ele não vai dar contribuição. Eu já vou explicar por quê, né? Opa, aqui não, o campo elétrico é para cima. Tá? Então, essa integral de linha E escalar ds ela pode ser escrita na forma de uma integral de linha de 4 contribuições, né? Vou escrever assim. Sendo essas contribuições, porque a gente consegue calcular isso quando o campo elétrico ele é uniforme, constante, ao longo de uma determinada direção que a gente conhece, né? Então, a integral 1 vai ser essa parte aqui, essa contribuição. A integral 2 vai ser esta contribuição. A integral 3 vai ser esta contribuição e a integral 4 esta contribuição. Então, a integral 1 e escalar ds desta contribuição, nós já vemos que o campo e o
elemento ds são ortogonais. Então o produto escalar vai dar nulo, vai dar zero. Então aqui vai ser zero. Aqui a contribuição 3, vemos que é o mesmo caso, os dois são ortogonais, vai dar zero. Então somente a contribuição 2 e a contribuição 4 aqui vai dar algum valor diferente de zero, que vai ser o que então? A contribuição 2. O campo é constante, E mais DE, e a integral de ds vai dar esse comprimento todo, que é o h. Mais a contribuição 4. Agora aqui, E e ds fazem um ângulo de 180 graus. Então o produto escalar de E com ds vai dar menos 1. Então, ao invés de positivo, né, aqui vai ser negativo. Vai ser negativo. E a integral de ds vai ser h. Então aqui vai cancelar esse com esse, e nós teremos dE vezes h no lado esquerdo. Ok? Agora vamos analisar o fluxo magnético. Aqui nós consideramos que o campo magnético ele é uniforme sobre toda esta superfície, né? Uma vez que é uma superfície pequena, o campo magnético ele está diminuindo, mas neste instante de tempo que nós estamos olhando, ele tem um valor constante em todas as posições. Neste instante de tempo, ele tem um valor uniforme sobre toda a área. Então, esta integral é o B vezes a área, que é dx vezes h, a área. Então, para utilizar a lei de Faraday, né, a gente tem que derivar o fluxo com relação ao tempo. Então, aqui a variação do fluxo com o tempo é igual ao dx, não muda, né? É só um comprimento. Dx é só um comprimento. Então fica dx, h e o dB dt. Perceba que esse fluxo ele é negativo, né? Já que neste instante de tempo, ou para esses intervalos de tempo, né? O dB é negativo, o dφ dt, a taxa de variação do fluxo magnético é negativo porque o campo magnético está diminuindo. Portanto, a taxa de variação do campo dB dt também é negativa. Agora nós colocamos esses dois resultados na equação de Faraday e vamos obter que dE vezes H é igual a dx H dB dt. Opa, tem um sinal de menos aqui na equação, né? Ó, tem esse sinal de menos aqui, que a gente não pode perder. Ele está aqui.
corta H, e o dx eu passo dividindo o lado esquerdo. Fica dx igual a menos dB dt. Nós vimos aqui no começo que o campo elétrico depende de x e t, o campo magnético depende de x e t. Então os campos E e B são funções da posição e do tempo. Então, para eu fazer essas derivadas aqui, na verdade elas são derivadas parciais. Para eu derivar o campo elétrico com relação a x, eu tenho que considerar o tempo constante, né, para um instante de tempo. E para eu derivar o campo magnético com relação ao tempo, eu considero uma posição fixa. Então essas são derivadas parciais. O dx igual a menos dB dt. Agora vamos derivar então estas equações com relação ao tempo e com relação à posição. Então a derivada do campo elétrico dx vai ser lembrando ali a definição do campo, só vai derivar aqui, né, em x. Então a derivada de seno é cosseno, então vamos ter k m cosseno de kx menos ômega t. Derivada do campo magnético com relação ao tempo. Agora a derivada com relação a esse argumento vai ser menos ômega bm cosseno de kx menos ômega t. Agora substituímos estes resultados ali, nós teremos então k m cosseno de kx menos ômega t igual a menos a derivada, que também é menos, com menos vai dar mais, ômega bm cosseno de kx menos ômega t. Então, dá para cancelar alguma coisa? Não dá? Dá sim. Cosseno cancela. Aí a definição de velocidade é ômega sobre k. Ômega sobre k. Deixa eu só reescrever aqui primeiro. Km igual a ômega bm. Então, EM dividido por BM é igual a ômega sobre K, que é a definição de velocidade, que é igual a C. Então, EM dividido por BM é igual a C, a velocidade da luz. Ok, mostramos o que queríamos mostrar, mas podemos também demonstrar uma outra questão. Se a gente substituir este E máximo aqui, a amplitude do campo elétrico aqui e a amplitude do campo magnético aqui, nós também podemos mostrar que os valores instantâneos de E e B também, a razão deles também é igual à velocidade da luz. Ok? Então é isso. Até mais, gente.